Olha aí, meu amigo, tem mais gente fazendo previsões catastróficas a respeito do atual governo. Ou melhor, a respeito do que vai acontecer com o Brasil se o atual governo continuar seguindo nesses rumos. Eu não sou o único catastrofista dessa história, não. Tem gente que está com a mesma percepção que eu. Muita gente, diga-se de passagem, porque os sinais são bastante claros. Veja aqui, por exemplo, que o governador lá do Mato Grosso, né, o senhor Mauro Mendes, do União Brasil, não é um partidão de direita nem nada, assim, uma grande oposição ao Lula, pelo contrário, partido de apoio do Lula. Não digo que esse cara especificamente é um apoiador do Lula, mas ele tá num partido de centrão. Então não é um Nicolas Ferreira, não é um Marcel Van Hatten, um Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é um cara de direita mesmo e que manda a real sobre temas econômicos de uma forma bastante clara e precisa. E a leitura que ele faz é o seguinte, que o Brasil tá igual o Titanic. Pois é, exatamente isso o que está acontecendo. O iceberg está ali logo na frente, o navio vai bater e vai quebrar. Em breve, sim, o Brasil tem risco de quebrar financeiramente mesmo. Então vamos conversar sobre esse tema, ver a análise do senhor governador lá do Mato Grosso a respeito do governo Lula em matéria econômica, ver se eu concordo com isso ou não, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, Mauro Mendes é do União Brasil, e é um partido que está ali naquele centrão que apoia o governo Lula. Tem risco de desembarcar do governo, sim, isso já foi falado, mas também está aqui, ó, disputando a cadeira de vice-presidente do Lula, que hoje é ocupada pelo Geraldo Alckmin, que é do PSB, que é um partido muito menor do que o União Brasil. É um partido da base aliada, também um partido de esquerda, mas é muito menor do que o União Brasil. Eles querem pleitear uma capacidade política maior dentro do governo Lula. Então veja que não é oposição ao governo. O Mauro Mendes aqui, não sei o posicionamento dele, enfim, mas o partido ao qual ele pertence não é oposição ao governo Lula. Então é uma leitura muito mais fria da situação econômica atual, vinda sim do mundo político, mas uma leitura fria de maneira geral. Então, ele fala aqui, não fala tanto do navio em si, do Titanic histórico, mas é do filme, do Titanic lá de 97. Ele diz aqui o seguinte, né, que o Brasil de hoje lembra muito aquele filme do Titanic, que a água estava entrando lá pelos porões e na primeira e segunda classes as pessoas estavam dançando, tomando vinho, comendo como se nada estivesse acontecendo. Tinha um pequeno balanço, isso não é nada, e de repente veio uma grande catástrofe. Então, a leitura que ele faz aqui é justamente o que ele coloca no início desse trecho que ele falou aqui, que é o Brasil vai quebrar em breve, se nós não encontrarmos solução para esse problema, e eu não vejo ninguém preocupado com isso, discutindo isso. Então é mais ou menos o que aconteceu com o Titanic. A água está entrando e ninguém está fazendo nada. Ninguém está tomando nenhuma providência para evitar esse problema. Eu não sei se ninguém está discutindo, tá? Ninguém preocupado, ninguém discutindo. Eu tô preocupado pra caramba com isso, falo sempre, mas eu não sou ninguém, um canal pequeno, não falo pra pouca gente. Mas tem muitos membros do mundo político mesmo, gente da área econômica, os Faria Limers, tem muita gente preocupada com o rumo que o Brasil está tomando. E principalmente, né, preocupado com o fato de que o governo Lula parece não estar nem um pouco interessado nesse problema. Se tem alguém que não está preocupado, que não está discutindo o assunto, é o governo Lula. Disso eu não tenho a menor dúvidas, né? Então, o próprio Mauro Mendes fala aqui, né? Ele falou isso em várias oportunidades, que ele não vê no governo Lula nenhuma atitude para reduzir os gastos públicos, para evitar o problema fiscal, que nós já estamos mergulhados nessa história aqui. E ele compara o governo atual, a situação econômica atual do Brasil com a Argentina. Não a Argentina do Alberto Fernandes, nem a Argentina do Javier Milei, mas sim a Argentina lá do Fernando de la Rúa, no início dos anos 2000, quando houve ali uma crise econômica muito grave na Argentina. A Argentina vinha de uma década muito próspera, uma inflação muito controlada, mas teve um choque econômico forte ali no início dos anos 2000 que
culminou com a chegada da esquerda no poder, só piorando tudo e perpetuando os problemas econômicos, transformando problemas pontuais em problemas crônicos, né, que permaneceram aí por 2 décadas até o Javier Milei chegar e tentar mudar essa bagunça toda aí, né? Então, o que aconteceu na época lá do Fernando de la Rúa foi o país, né, a Argentina, teve a moeda perdendo valor de uma forma muito rápida, a inflação disparou e o governo deu calote na dívida pública, declarou moratória, falou que não iria pagar a dívida. É um risco grande que não está extinto aqui no Brasil, muito pelo contrário. E aí ele falou o seguinte, que isso pode acontecer também no Brasil da mesma forma, porque nós não estamos enxergando os graves problemas da Previdência. E aqui ele fala do rombo da Previdência, obviamente é o maior ralo de recursos públicos hoje, o déficit da Previdência, que tira de várias outras áreas, acredite ou não, por pior que fosse o governo Lula, ele teria apresentado superávit em todos os anos 2023 e 2024 se não fosse o rombo da Previdência. Superávit primário não seria o suficiente para pagar os juros da dívida também não. Mas já seria um resultado primário, porque o maior ralo de recursos hoje, sem dúvidas, é a Previdência Social. Isso não há o que discutir, né? E aqui o Mauro aponta a questão dos juros da dívida pública, que são muito altos, muito elevados, 1,6 bilhão de reais por dia só de juros, uma coisa completamente bizarra. Ele compara aqui com a mega da virada, né? Falou que isso aqui é um valor 4 vezes maior do que o da mega da virada. Então, enfim, uma quantidade aí exorbitante de juros que existem, obviamente, por causa de uma situação econômica fiscal deteriorada. Na medida em que o risco de o Brasil virar a Argentina do Fernando de la Rúa aumenta, maior é o prêmio que tem que ser pago para correr esse risco emprestando dinheiro para um país que pode a qualquer momento decretar uma moratória. Vai saber, né? Então, o Mauro, Mauro Mendes falou aqui, né? Ele tá com possibilidade de concorrer ao Senado em 2026, ou se ele vai ficar aí, né, concluir o segundo mandato na frente do governo de Mato Grosso e tudo mais. Ele tá naquela coisa do centro mesmo, do meio de campo, falando que a próxima eleição não tem que ser uma discussão de nomes, né, mas sim uma discussão de projetos. É sempre aquela história, né? É sempre aquele ponto principal. A verdade é que o governo Lula nunca teve interesse de enfrentar os problemas do país. Pelo contrário, Lula assumiu o mandato, veio para esse seu terceiro mandato, para esse seu terceiro governo, para aprofundar problemas anteriores da época dele, problemas que ele próprio ajudou a criar e a solidificar no Brasil. Ele veio repetir os mesmos erros do passado e agora está aí a situação para todos vermos. Mas o tempo está correndo, a nossa situação vai ficando cada vez mais crítica e o Titanic está afundando muito rápido, sem que ninguém tome nenhuma providência nesse sentido. Certamente, quem vai tomar a providência não vai ser o próprio Lula, que é o grande responsável por essa tragédia. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.